Revelação divina. O juiz celestial manifesta a verdade contra os que te enganaram. Na pequena cidade de Aparecida, a fé ardente de Pedro sempre foi um farol para todos ao seu redor. Com 34 anos, casado com Ana e pai de 2 crianças, ele dedicava as suas manhãs à paróquia, coordenando grupos de oração e levando alimentos aos necessitados. Mas sua paz foi estremecida por uma traição devastadora. Seu amigo Marcos, em quem confiava, espalhou mentiras sobre sua integridade, lançando dores dolorosas sobre o caráter de Pedro. Como poderia alguém tão próximo ferir seu coração e arruinar sua reputação? Na calada da noite, enquanto as estrelas brilhavam com uma luz distante, Pedro encontrava-se diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, seu olhar fixo e cheio de perguntas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele se prostrou, sentindo o peso de uma vida inteira de fé balançar diante da dor. Mãe Aparecida, por favor, me dá um sinal. Por que as pessoas me traem? Onde está a sua proteção? O eco de suas palavras reverberou no silêncio sagrado da igreja, enquanto a luz das velas tremeluzia como se estivesse respondendo à sua angústia. Ali, no coração daquela paróquia, a atmosfera se tornava elétrica, cheia de expectativa e respostas transcendentais. Pedro, atormentado pelas incertezas, viu a luz da igreja intensificar-se, como se sua fé precisasse ser reafirmada. Ele sentiu, misteriosamente, o calor da presença divina a abraçá-lo. Os murmúrios de orações e cânticos que enchiam o ar se tornaram sussurros de esperança. Mas ele ainda se sentia só, isolado em meio aos outros que, mesmo em fervor, não podiam entender a dor que o consumia. O pastor local, um homem sábio, repentinamente apareceu ao seu lado. Com um olhar de compaixão, ele disse: Pedro, as tribulações vêm para testar nossa fé. Lembre-se de que temos um Deus justo. As palavras dele penetraram o coração de Pedro, mas o fogo da traição ainda queimava intensamente. Eles decidiram organizar um clamor comunitário, convocando a cidade inteira para orar juntos pela revelação da verdade. O fervor do povo era contagiante, mas Pedro sentia o peso crescente da solidão, como se uma sombra escura o seguisse em cada passo. E então, em meio a um culto repleto de devoção, quando a congregação se uniu em oração, uma presença sobrenatural invadiu o espaço. Um sussurro divino ecoou em seu ser. Era como se o céu tivesse sido rasgado e a luz celestial banhasse tudo ao redor. Pedro, em um momento de intensa espiritualidade, visualizou uma figura majestosa, o juiz celestial, envolto em luz divina, com olhos que penetravam sua alma. Não temas, Pedro. A verdade será revelada, e aqueles que te enganaram serão expostos. Aquelas palavras brotaram como uma torrente de esperança em seu coração angustiado, aquecendo sua alma e renovando sua fé. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a visão se dissipava, Pedro se levantou, renovado, como se uma nova luz o cercasse. A congregação, testemunhando sua transformação, começou a murmurar entre si, sentindo um vento de fé que passava entre eles. Ele olhou para o rosto de cada pessoa presente e soube que tinha uma missão a cumprir. O que faria com os que o traíram? O questionamento ainda o perseguia, mas agora, ao invés de desespero, sentia uma convicção ardente e inabalável. Chegado o momento de compartilhar a poderosa experiência, Pedro segurou a Bíblia, certo de que a verdade seria revelada. Mas a dúvida sobre como tudo isso se desenrolaria permanecia. O que o futuro aguardava, agora que o divino havia falado? A congregação aguardava ansiosa, suas almas cheias de expectativa e esperança. A mensagem do juiz celestial ecoava em sua mente, e o velo sagrado da revelação parecia prestes a rasgar o céu. Pedro respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração como um tambor de fé.
Os murmúrios da congregação cresceram, como um rio de esperança se intensificando conforme sua coragem tomava forma. Ele sabia que aquelas palavras do juiz celestial não eram apenas ecos de consolo, mas uma chamada clara à ação. Amigos, irmãos e irmãs, começou ele, sua voz subindo sobre o silêncio expectante. Hoje, sinto que a força de cima se derramou sobre nós. A emoção em seu tom tocava as almas presentes, e as expressões de esperança começaram a brilhar em cada rosto. A verdade, que luta entre a luz e a escuridão, está prestes a emergir. Nossas orações não são em vão. As velas dançavam ante o vento da devoção, criando sombras que dançavam como se o próprio céu estivesse se unindo ao culto. Pedro continuou. Cada um de nós já enfrentou seu próprio deserto. Uma traição pode parecer um golpe mortal, mas é um convite a um novo nível de fé. E eu, como servidor do Senhor, clamo a vocês para se unirem a mim. Que comunguemos de um propósito. Que a verdade se revele com a força do amor divino. Um murmúrio de aprovação atravessou a multidão, e Pedro sentiu o calor da fé coletiva engolfá-lo. Era como se o próprio espírito de Aparecida envolvesse a todos, trazendo segurança e uma sensação de unidade. Mas mesmo enquanto suas palavras ecoavam calorosamente, um receio persistia em seu coração. O que aconteceria quando a verdade fosse revelada? Que possamos olhar no espelho da nossa fé e sempre encontrar a luz. Ele prosseguiu, já sentindo a conexão espiritual crescente. Que nossa comunidade permaneça unida, mesmo diante das adversidades. E ao enfrentarmos aqueles que nos causaram dor, façamos com amor, coragem e paz. Nesse momento, um jovem do fundo da igreja levantou a voz. Como podemos reconstruir o que foi quebrado, irmão Pedro? A pergunta pairou no ar, carregada de intensidade e expectativa. E Pedro, em resposta, lembrou de um versículo que um dia o tocara profundamente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Ele sorriu, fortalecendo sua convicção. Para reconstruir, é preciso perdoar. A luz só brilha quando liberamos o peso da ofensa. Que possamos nos lembrar de que, às vezes, os traidores são apenas reflexos de nossas próprias lutas internas. O perdão será nosso maior testemunho de fé. E chega o tempo de agir, juntos. Aqueles que estavam presentes começaram a se entreolhar. A murmuração se elevava como um crescendo de um hino celestial. Pedro sentiu que naquele momento não eram apenas fiéis, era uma verdadeira família unida sobre a promessa divina. Enquanto a atmosfera se eletrificava, a luz da igreja parecia brilhar ainda mais intensamente, e ele teve a sensação de que, brevemente, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Nesse instante, o pastor o puxou levemente pelo braço, acenando com a cabeça em direção à porta da igreja. Pedro, você tem que ver isso, disse o pastor, sua voz tremendo de emoção. Curioso, Pedro seguiu o pastor para fora da igreja, e o que encontrou lá fora deixou seu coração disparado. A multidão se reunia na praça em frente à paróquia, pessoas de várias partes da cidade, dispostas a ouvir a verdade. Algumas carregavam faixas, outras velas acesas. Mas o que Pedro mais notou foram os rostos de pessoas que, até então, se mantinham distantes, alguns antigos amigos e outros conhecidos. Eles vinham a passos largos, e em seus olhos havia algo que Pedro não conseguia decifrar. Qual seria o motivo daquela reunião inesperada? O peso da iminente revelação que o juiz celestial havia prometido começava a lhe parecer real. Contudo, a dúvida permanecia no ar. Seria apenas um momento de amor ou a tempestade da traição se intensificaria? O que realmente aguardava por ele e sua comunidade? O coração de Pedro palpitava. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Havia uma chama de esperança nas palavras daquela mulher que refletia o desejo coletivo por justiça e revelação. Pedro deu um passo à frente, sentindo a responsabilidade pulsar em seu peito. Meus irmãos e irmãs, eu nunca imaginei que estaríamos aqui,
unidos numa só voz, ele começou, seu coração batendo ao ritmo das palmas que ecoavam entre a multidão. A verdade não é algo que deve nos dividir, mas nos unir, e como comunidade devemos abraçar a luz que nos foi prometida. Ele respirou fundo. Estes momentos de dor e traição não são em vão. Deus está aqui, e Ele nos guia. Os rostos na multidão acenaram em concordância. Muitas pessoas levantaram faixas que diziam: "A verdade é nossa", e aqueles gritos de esperança semblavam a força de um coro celestial. Pedro se sentia poderoso, conectado à narrativa divina que se desenrolava diante deles. Mas atrás daquela força, um frio na espinha o lembrou do que estava em jogo. "O que encontramos aqui não é apenas um ato de protesto", continuou ele. "Nós estamos aqui por uma transformação. Estamos prontos para abrir nossos corações ao perdão. Estamos prontos para perdoar aqueles que nos feriram, porque o perdão é a ponte que nos leva à luz." O eco da sua declaração ressoou na praça e um sentimento de renovação começou a se espalhar. E foi nesse momento que a multidão começou a se mover, como um organismo vivo em resposta à chamada do amor divino. Pessoas avançavam, formando um círculo, todos de mãos dadas. Pedro observava, emocionado. Era um exato reflexo do que ele havia pregado, uma união diante da adversidade. No entanto, ele sabia que a verdadeira revelação ainda não havia ocorrido. Uma parte de seu coração pulsava em busca do clamor pela verdade que ainda pairava no ar, como uma neblina carregada de incertezas e segredos. De repente, o pastor que havia estado ao seu lado voltou a falar. "Pedro, olha para o centro da praça." Ele segurava uma caixa antiga, decorada com símbolos que Pedro reconheceu como sendo da tradição local. O pastor, com as mãos trêmulas, abria a caixa lentamente, revelando um livro antigo. "É o diário de um dos fundadores de nossa paróquia", disse o pastor, seus olhos brilhando. "Há segredos aqui que nunca foram revelados. Pode conter as respostas que devemos saber." Um zumbido de expectativa se espalhou entre a multidão. O que havia dentro daquele diário poderia mudar tudo. As murmurações subiram como um sopro do vento. Pedro esticou-se para olhar melhor. A fé parecia mais vibrante do que nunca, mas a inquietação em seu coração persistia. O momento de se descobrir a verdade estava se aproximando, mas ele sentiu que aquela descoberta também poderia abrir feridas mais profundas. A multidão esperava, e a noite parecia estar prestes a revelar uma nova era, cheia de luz e possibilidades. Então, qual seria o segredo que estava prestes a ser desvelado? O juízo divino estava prestes a chegar, e ali residia a verdadeira questão. A verdade traria redenção ou condenação? Pedro respirou fundo, sentindo cada batida do seu coração como um tambor que anunciava a chegada de um momento decisivo. As luzes das velas dançavam ao vento, e ele podia ver os rostos ansiosos diante dele, refletindo uma mistura de medo e esperança. Todos aguardavam em silêncio, como se o universo estivesse prendendo a respiração. "Abra o diário, pastor", alguém gritou da multidão, quebrando o silêncio tenso. A solicitação ecoou em meio ao grupo, como um mantra de urgência. O olhar do pastor permaneceu firme na caixa, sua mão trêmula parando por um instante, como se hesitasse em deixar o sagrado ser revelado. "Que Deus nos mostre a verdade", ele exclamou, erguendo a caixa com reverência. Quando finalmente abriu o diário, as páginas amareladas liberaram um aroma de antigo, como se carregassem o peso das memórias da comunidade. Pedro pôde ver os olhos do pastor brilhando com um discernimento místico. "Está escrito aqui", disse o pastor, sua voz cheia de emoção. "Nosso fundador mencionou uma grande revelação que estaria escondida até o momento certo." Ele começou a ler em voz alta, e cada palavra parecia vibrar no ar como notas de uma canção celestial. "Nos tempos de crise, será necessário reunir as almas perdidas, e as verdades ocultas se manifestarão. Se um coração se quebrar, deve se unir ao outro, e juntos encontrarão a luz." O pastor parou, olhando para a multidão. Aquilo era mais do que um texto, era um chamado divino.
As reações começaram a surgir. Alguns choravam, outros exaltavam em oração, enquanto muitos eram tocados pela gravidade das palavras. A atmosfera estava eletrificada e a esperança crescia como uma chama cada vez mais intensa. Pedro, entretanto, sentia uma inquietação mais forte dentro de si. Pastor, você consegue ver? A verdade que nos foi prometida não é apenas para a nossa comunidade, mas para todo o mundo. Ela pode expor não só as mentiras, mas também as verdades que ferem, aquelas que guardamos com tanto zelo, com tanto medo, Pedro exclamou, sua voz flutuando entre fervor e temor. O pastor assentiu lentamente, como se tivesse vislumbrado um caminho invisível à frente. Ele continuou a ler, agora mais rápido, suas palavras preenchendo as lacunas de um mistério que parecia estar se desenrolando diante de todos. E quando o segundo selo for rompido, os que foram enganados conhecerão a verdade. Eles verão a luz que nunca se apagará. As palavras reverberavam e um frio na espinha desceu por Pedro. O segundo selo. O que isso significava para eles? Era uma promessa, mas também um aviso. Precisamos nos preparar. Pedro se virou para a multidão. Não podemos temer o que está por vir. A revelação é um ato de amor divino, mas traz consigo a necessidade de autoconhecimento. Devemos estar prontos para o que encontraremos nas páginas da nossa própria história. Os rostos na multidão agora expressavam determinação, cada um acolhendo a possibilidade de mudança. O que seria da comunidade se o que encontrassem não fosse o que esperavam? As dúvidas gritavam em seus corações, mas a fé não se calava. Deus promete um caminho de luz, mas requer coragem para enfrentá-lo. Pedro concluiu, sua voz cheia de fervor. O pastor fechou o diário e todos se reuniram novamente em um círculo, as mãos unidas em solidariedade. Então, um estrondo distante ecoou no céu, como um trovão ressoando na noite. Pedro olhou para cima, a ansiedade crescendo. O que isso significava? Estava o céu se manifestando? E ao seu redor, a multidão começou a murmurar, o medo se misturando à expectativa. Ele sabia que a revelação era apenas o começo, que a chamada para a transformação ainda estava por vir, e que a verdade que estavam prestes a aprender não era apenas uma sentença, mas uma oportunidade divina de renascimento. Mas o que Deus não revelara ainda, ele pensou, percebendo que a jornada de fé estava apenas começando e a verdadeira essência da descoberta aguardava nas sombras da noite. Pedro fixou os olhos no horizonte, onde nuvens escuras se acumulavam, como se o céu estivesse também aguardando o desenrolar daquele momento. O cheiro da terra molhada subia, misturando-se ao aroma das velas acesas. A tensão na multidão era palpável, mas havia um sentimento novo começando a se formar, um desejo ardente de mudança. Deus está nos chamando para algo maior, exclamou o pastor, sua voz ressoando com uma força que movia corações. A verdade é como um farol que ilumina o caminho nem sempre visível, mas que nós, como comunidade, devemos atravessar juntos. Não podemos recuar. Pedro sentiu seu coração pulsar em sintonia com as palavras do pastor. Em meio ao medo, havia uma expectativa que dançava na atmosfera. Ele sabia que a revelação não significava apenas uma nova compreensão, mas uma convocação para um movimento de transformação. Que luz seria essa que se anunciava? Ele ansiava por respostas, mas sabia que elas viriam no tempo de Deus. A multidão, agora mais unida, começou a cantar, suas vozes se entrelaçando em um cântico de adoração. Era um momento de entrega, de confiança mútua, refletindo um anseio coletivo por verdade e liberdade. Pedro ergueu sua mão e se juntou ao cântico, se sentindo parte de algo divino e inabalável. Enquanto isso, uma brisa suave começou a soprar, como se viesse do próprio céu. Era refrescante, carregada de promessas e esperança. O murmúrio da multidão se transformou em um clamor intenso, cada um expressando seu desejo por revelação, por transformação. Pessoas de diferentes idades, histórias e lutas que agora compartilhavam um só coração. O pastor, emocionado com a adoração e a união daquela comunidade, voltou a abrir o diário. Continuarei a ler, disse, com a voz embargada.
pois ainda há mais que Deus deseja compartilhar conosco. Ele virou a página e a luz da vela iluminou as palavras que pareciam pulsar com vida. Somente os sinceros de coração terão seus olhos abertos para ver a verdade oculta. Preparem suas almas, pois a revelação trará o julgamento para aqueles que mentiram e enganam. A justiça divina se manifestará e haverá divisão entre aqueles que abraçarem a luz e os que preferirem as trevas. As palavras penetraram na mente de Pedro como uma flecha. Ele se lembrou das injustiças que vivia, das traições que calavam vozes e escondiam verdades. A ideia de um julgamento celestial lhe trouxe tanto alívio quanto temor. O que aconteceria com aqueles que eram deixados de lado? Poderiam as verdades que vinham à tona causar divisão e dor além da cura? Um silêncio pesado caiu sobre a multidão quando o pastor terminou de ler, e a pressão no ar era quase elétrica. Pedro sentia seu peito apertar. Como podemos nos preparar para isso? Ele perguntou, a voz vibrando com indignação e esperança. O pastor se manteve em pé, os olhos inteiros focados em Pedro. Precisamos confrontar nossos próprios corações e acolher a verdade em nós. O céu não julgará se não estivermos dispostos a nos enxergar como realmente somos. A multidão silenciosa começou a refletir sobre suas próprias verdades ocultas. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de alguns, misturadas ao convite à reflexão. Ali, naquele momento, em meio à incerteza e à expectativa, descobriam que a revelação exigiria coragem mais do que apenas fé. E à medida que as primeiras gotas de chuva começaram a cair, um presságio iminente se estabeleceu sobre eles. O que mais seria revelado? Pedro sentiu uma onda de ansiedade e expectativa, como se a resposta estivesse se aproximando. O céu estava chamando. Mas e se a verdade que se apresentasse fosse mais do que esperávamos? Ele se perguntou, enquanto olhava as gotas de chuva caírem como bênçãos das nuvens. A cada gota, um eco no seu coração, como se Deus falasse: prepare-se, a jornada está apenas começando. O vento trouxe a chuva, suaves gotas que dançavam no chão da praça, como se lavassem não apenas a terra, mas também as ansiedades daquele povo. Pedro sentiu cada gota tocar seu rosto, como um abraço divino que o encorajava a abrir seu coração. A murmuração foi se elevando novamente, e as vozes de oração se tornaram um clamor ainda mais forte, ansiosas pela certeza de que o que estava por vir era mais do que um simples evento, era um divisor de águas na vida de todos ali presentes. Senhor, abre nossos olhos, uma mulher gritou, com os braços erguidos em adoração. Sua angústia transparecia, e outros começaram a se unir a ela, repetindo o pedido em um eco ensurdecedor. A chuva se intensificou, mas não era apenas um fenômeno natural, era um sinal, um batismo emocional que trazia renovação e esperança. A atmosfera mudava, e cada respiração parecia estar carregada de expectativa. O pastor, firme e presente, pegou novamente seu diário. Ele parecia não só um líder, mas um mensageiro da verdade. A revelação que se aproxima pode causar dor, mas também trará cura. Preparem seus corações. Sua voz tinha um poder que transcendia o físico, e muitos começaram a testemunhar a transformação que se processava dentro deles. Pedro olhou ao redor e viu rostos que antes eram desconhecidos, agora se transformando em aliados comuns, em buscadores da verdade. Ele se lembrou das decepções que carregava, dos sussurros maldosos que cortavam os relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, uma nova força nascia dentro dele. Se a verdade seria revelada, isso significava que a liberdade estava ao alcance de suas mãos. Quem quiser, venha até aqui e clame pela verdade, o pastor exclamou, apontando para o centro da praça. A multidão começou a se mover, um impulso coletivo que misturava incerteza e esperança. Pedro hesitou por um momento, mas a urgência ouvia em seu próprio coração, o chamando a dar um passo para a frente. Ele avançou, os pés pesados de dúvidas, mas seu espírito leve com anseios. Quando chegou à frente, olhando para os rostos de seus irmãos, ele simplesmente disse: Senhor, mostra-nos quem somos de verdade. Esse clamor foi um eco de muitos outros, e de repente ele sentiu todos ali conectados pelo mesmo pedido sincero. A chuva caía mais forte, quase como uma cascata de bênçãos que se derramava sobre aqueles que buscavam.
Algo estava prestes a acontecer. Alguma verdade que o céu tinha guardado. Um segredo profundo que, uma vez revelado, traria não somente transformação pessoal, mas uma revolução no coração daquela comunidade. No meio daquele clamor, uma luz intensa começou a brilhar ao longe, cruzando o céu cinzento como um relâmpago rutilante. Era a resposta divina que poderiam sentir a qualquer momento. Pedro ficou paralisado por um segundo diante daquela visão. O que significava aquilo? O sentimento de que o céu estava respondendo era irrefutável. Mas, e se a verdade que se aproximava escandalizasse ainda mais? O pastor olhou para cima e seus olhos brilharam com a revelação de algo além do que poderiam imaginar. A verdade trará luz, mas também revelará as sombras. Preparem-se, irmãos, o que vem aí mudará tudo. E naquele instante, Pedro soube que o que estava por vir poderia transformar não apenas ele, mas toda a comunidade. O céu estava prestes a se abrir de uma forma que ninguém poderia prever. Que tipo de liberdade eles poderiam encontrar na verdade? A verdade os libertaria ou os desmascararia? Havia uma nova expectativa na ar. O céu, a chuva, o clamor da multidão. Tudo se unia em uma nova sinfonia, à espera do momento decisivo. O que a luz revelaria? A próxima etapa da jornada estava prestes a começar, e Pedro sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. A luz que surgia ao longe cresceu, iluminando a praça com um brilho celestial, que pareciam promessas de um novo começo. As gotículas da chuva pendiam como cristais em cada folha e em cada cabelo, refletindo aquela luz penetrante. O coração de Pedro acelerava. Ele podia sentir a tensão no ar. Era como estar na beira de um abismo, onde a verdade estava prestes a se desvelar, trazendo à tona não apenas o que estavam prontos para aceitar, mas também o que poderiam temer. O pastor, envolto naquela atmosfera carregada, ergueu os braços e começou a orar, sua voz ecoando firme. Senhor, traze a tua verdade. Abre os nossos olhos para que possamos ver o que está escondido em nossos corações. Suas palavras reverberavam, e cada eco fazia com que Pedro sentisse uma resposta intensa dentro dele, como uma corrente elétrica que percorria sua espinha. As pessoas ao redor começaram a se ajoelhar, outras choravam, e muitos levantavam os rostos em direção à luz, como se cada um esperando a revelação pessoal. Pedro não sabia se deveria rezar ou simplesmente permanecer em silêncio. Ele olhava nos olhos das outras pessoas ao seu redor e via a luta interna que travavam. Aquele momento era um divisor de águas para todos. De repente, as nuvens pesadas começaram a se abrir, e a luz que antes era um farol distante tornou-se um círculo brilhante bem acima deles. A luz se espalhou, tocando tudo, os rostos, os braços levantados, os corações ansiosos. Era como se o próprio céu estivesse se unindo a eles na busca pela verdade. Pedro fechou os olhos e deixou as palavras saírem de sua boca, um clamor que transbordava de seu íntimo. Senhor, revela a verdade em mim. Não quero viver na escuridão do engano. Liberta-nos do que nos aprisiona. Quando ele abriu os olhos novamente, a luz parecia pulsar em resposta às suas súplicas. Em meio àquele cenário, a voz do pastor se elevou mais uma vez, agora mais intensa. Preparem-se, irmãos. Estão prontos para ver a verdade que muitos por tanto tempo tentaram ofuscar? Ele olhou diretamente para a multidão, seus olhos brilhando de uma paixão que tocava cada coração presente. As palavras penetraram fundo nos espíritos de cada um, e uma onda de murmúrios começou. Sim, estamos prontos. As respostas se espalhavam entre eles, gerando uma corrente de fé coletiva. Pedro sentiu que aquele momento simbolizava algo maior, um desejo ardente de serem libertos de suas cadeias invisíveis, de um passado que insistia em aprisioná-los. A luz então começou a brilhar mais intensamente, e uma voz suave, mais firme, ecoou na mente de Pedro. A verdade que busca não é apenas sobre revelação, é sobre transformação. A frase se repetia como um mantra em seu ser, trazendo um senso de urgência e esperança. A chuva agora havia cessado, mas a umidade no ar provocava um aroma fresco, revitalizante. No centro daquela multidão que clamava por claridade, Pedro percebeu que não era apenas sobre ele, era sobre todos. E assim como aquela luz que descia,
Eles também eram chamados a serem luz no mundo, a se desapegarem da escuridão e a abraçarem a verdade que curava. O pastor, elevando sua mão como um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer, olhou novamente para a multidão. Recebam a verdade que liberta, para que a luz de Deus resplandeça em vocês. Mas o que era essa verdade? Pedro sentiu um frio na barriga, misturado com a perspectiva da liberdade. E se a verdade revelada fosse algo que ele nunca imaginou? Poderia ele estar preparado para o que fosse? Um silêncio sagrado caiu sobre a praça, e a expectativa pairava no ar. A luz no céu pulsava, pronta para descer, e Pedro sabia que o momento da revelação estava prestes a chegar. O que a luz traria à tona? A verdade que tanto almejavam, e que efeitos teriam nas vidas deles? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas a dúvida ainda pairava. O que mais o céu tinha reservado para eles? O momento em que a luz iluminou a praça parecia ter parado o tempo. Pedro sentia os batimentos do seu coração ecoando no silêncio, uma pulsação que misturava ansiedade e expectativa. O brilho celestial não apenas iluminava, mas penetrava em cada alma, como se buscasse tocar o mais profundo de cada ser presente. O pastor, agora com a voz mais firme, clamou: "Preparem-se para a verdade que cura, a verdade que transforma." As palavras reverberavam como um tambor forte, ressoando na consciência coletiva. A multidão estava em comunhão, unida em uma busca insaciável por respostas. Pedro, lutando contra suas dúvidas, fechou os olhos novamente. Ele se permitiu sentir a energia ao redor, como se cada respiração se tornasse parte de um hino sagrado. O cheiro da terra molhada se misturava com a essência da revelação, e ele teve a impressão de que a própria natureza estava em adoração. À medida que a luz aumentava em intensidade, um som doce começou a emergir, como um coral celestial. Era uma melodia que tocava a essência do que Pedro desejava, e ele sentiu lágrimas escorrendo lentamente pelo seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de libertação. O peso que carregava durante tantos anos agora parecia se dissolver na presença da luz. Em meio àquela experiência, uma palavra sussurrada penetrou a mente de Pedro: transcendência. O que significaria isso? Compreender que a verdade não só trazia revelações, mas também libertações. O homem que ele era anteriormente seria um novo homem em frente ao que estava se manifestando. Ele abriu os olhos novamente, e o que viu o incendiou. Pessoas ao seu redor começavam a se levantar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Uma irmã ao seu lado começou a rir, uma risada livre que ecoava um sentimento profundo de alegria. Pedro pôde perceber que as correntes da dúvida e do medo se despedaçavam, e a luz fazia com que cada um se tornasse mais radiante. O pastor, agora quase em êxtase, proclamou com fervor: "A verdade é um juiz, e ela trará à luz tudo o que estava escondido." Essas palavras ressoaram em Pedro como se uma nébula estivesse sendo dissipada. Ele se perguntou: que julgamentos seriam feitos? Que verdades ocultas viriam à tona? A ideia de que os enganos do passado poderiam ser expostos era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Então, um vento começou a soprar, quase como um toque amoroso do Altíssimo. Pedro sentiu essa corrente de ar carregando algo mais do que simples oxigênio. Era a presença de Deus, como uma brisa suave na pele, sussurrando promessas de novas direções. Ele entendeu que a revelação que esperava não era apenas para si mesmo. Era um chamado coletivo, uma convocação à comunidade para renascer. O pastor, olhando firmemente para cima, exclamou: "Estão prontos para aceitar a luz que nos guia, a verdade que nos transforma, mesmo que nos desafie." O clamor da multidão aumentou, e Pedro percebeu que aquele era um momento de escolha. Era uma escolha de fé, de acreditar que o bem maior seria revelado, mesmo diante do temor do desconhecido. E enquanto o brilho celestial parecia se expandir, Pedro sentiu uma voz forte dentro dele. A verdade não é apenas a luz que revela, é um caminho que guia. Ele podia ver o que o futuro poderia guardar, mas a pergunta fervilhava em sua mente: estarão todos prontos para abraçar o que viria?
O céu estava se preparando para falar, e a resposta que esperavam já estava prestes a surgir. Uma nova dimensão de revelação estava chegando. O que o céu tinha a dizer? Estariam prontos para aceitar e viver essa nova verdade? O ar na praça estava pesado, carregado de expectativa. Os rostos, antes marcados por dúvida, agora brilhavam com um ímpeto renovado, como se a luz os tivesse purificado. Pedro sentia a energia pulsando ao seu redor, uma união quase palpável entre todos ali presentes. Era como se um só coração estivesse batendo, acelerado pela esperança. O pastor, agora com a voz mais clara e poderosa, gritou com fervor: "A verdade é o que nos liberta. Preparem suas almas." Ao ouvir isso, Pedro teve um pequeno estalo de revelação dentro dele. A verdade que ele e muitos buscavam não era apenas sobre erros passados, mas uma jornada de cura, um caminho profundo de autoaceitação e amor. Ele se lembrou de sua história, das feridas que mantinha escondidas, e viu que era a hora de deixá-las à luz. Enquanto isso, as pessoas ao seu redor se manifestavam. Alguém ao fundo começou a cantar, e a melodia rapidamente se espalhou pela multidão, como se a própria luz estivesse criando uma nova canção. Era um hino de gratidão, de alegria e de libertação. Pedro deixava suas lágrimas rolarem, mas agora eram lágrimas de esperança. A dor, que antes parecia insuportável, era agora um eco distante. "É hora de lidar com o passado", o pastor proclamou. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele entendeu que essa chamada não era só sobre os erros dos outros, mas também sobre os seus. Era um convite a confrontar o que ele havia ignorado por tanto tempo, seus medos, suas inseguranças e as sombras que impediam seu crescimento espiritual. O vento que antes tinha soprado carinhoso, agora parecia varrer a praça, levando com ele qualquer sombra de dúvida. As vozes se tornavam mais altas e a energia aumentava. Pessoas estavam agora em pé, levantando os braços, e Pedro sentiu o desejo de se unir a eles. Era hora de deixar o egoísmo de lado e se abrir para a verdade coletiva, para a transformação que chegava. Enquanto olhava ao redor, um lampejo de compreensão tocou seu coração. A luz não apenas trazia a verdade, mas também uma responsabilidade. Pedro chegou à conclusão de que a transformação pessoal não era um ato isolado, era um chamado à ação. Ele poderia ser parte dessa revolução de fé, desse renascimento espiritual. E talvez, juntos, poderiam curar não só suas feridas, mas também as da comunidade. O pastor ergueu as mãos em adoração e todos seguiram seu exemplo, desafiando o medo com unidade. "Em nome de Jesus, proclamo a verdade sobre cada um de vocês." As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Ali, ao redor de Pedro, os rostos se iluminavam, enquanto cada pessoa começava a reconhecer suas próprias verdades. A presença do divino parecia épica, elétrica, enquanto o céu se tornava um manto sobre eles. Pedro sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Era uma dança de amor e libertação, onde o medo e a vergonha não teriam mais lugar. A luz estava se intensificando e, com isso, as revelações que aguardavam para serem descobertas começaram a se manifestar. Então, em um instante de silêncio profundo, o pastor olhou para a multidão e disse com uma voz penetrante: "O que vocês escondem no coração? O que ainda está preso nas trevas, esperando pela luz da verdade?" Essas palavras penetraram em Pedro como uma seta, e ele percebeu que a rodada final não era apenas uma escolha pessoal, mas uma declaração de fé coletiva. E assim, enquanto a expectativa pulsava pelo ar, Pedro sentiu a verdade sendo revelada em seus próprios pensamentos. Como ele poderia se erguer e deixar que os outros vissem? Como ele abraçaria essa nova identidade? O que a luz ainda estava prestes a revelar sobre ele? A pergunta pairava no ar enquanto o pastor proferia as palavras que mudariam tudo. A verdade está aqui e ela quer florescer em cada um de nós. Estão preparados para aceitar? Que ondas de transformação estão prestes a surgir? A luz celestial agora brilhava intensamente,
como um sol despontando no horizonte. Pedro sentia a pressão do momento. Sabia que a revelação que a comunidade esperava estava prestes a se manifestar de formas que ninguém poderia imaginar. A atmosfera estava carregada de uma expectativa quase palpável e o coração de cada pessoa pulsava em uníssono, clamando por clareza e verdade. Quando o pastor, com uma presença firme, chamou a todos para um momento de introspecção, Pedro tomou fôlego. Ele sabia que não se tratava apenas de encarar a traição que o ferira, mas de uma jornada mais profunda, onde cada um enfrentaria as sombras que habitavam seus corações. Fechem os olhos e deixem a luz do céu entrar, disse o pastor, fazendo todos se unirem em oração. Uma calma indescritível tomou conta daqueles que se entregavam à meditação, e, por um breve instante, a dor e a dúvida pareciam dissipar-se. A luz que antes parecia distante, agora iluminava cada rosto, dando a todos a força necessária para confrontar o que haviam escondido. Pedro visualizou as cicatrizes que o marcaram, as mentiras de Marcos, as palavras amargas e as feridas emocionais. Tudo isso já não parecia insuportável. Uma nova visão começou a se formar em sua mente. Na luz do perdão, ele percebeu que a dor poderia se transformar em um testemunho poderoso de superação. Agora, meus irmãos e irmãs, o pastor começou sorrindo. É tempo de se libertar. Ele ergueu a mão e, com um gesto fraterno, disse: quem está disposto a abrir seu coração e compartilhar um peso que deseja se livrar? Pedro sentiu um chamamento interno, uma necessidade premente de não apenas confiar na luz, mas de ser parte dela. Com determinação, ele se ergueu, quebrando o silêncio e falou com voz firme: Eu quero ser livre, eu quero me livrar desse medo que me aprisiona. A multidão o olhou com admiração, e, inspirada por sua coragem, outras vozes começaram a ecoar no mesmo tom. Eu também, gritou uma mulher ao fundo. E eu, respondeu um homem ao seu lado. E assim, uma onda de confissões de dor e busca por liberdade começou a ecoar pela praça. Cada pessoa estava lá, partilhando seus desafios, medos e anseios, em um ato coletivo de vulnerabilidade. O pastor, emocionado, ergueu os braços e proclamou: a verdade que liberta já está aqui. Juntos somos luz em meio à escuridão. A multidão se uniu em adoração, cada um reconhecendo que suas lutas pessoais estavam conectadas a uma luta comum, a busca pela verdade que cura e transforma. As vozes se uniram em um cântico poderoso, algo mais forte do que qualquer dor. A comunhão entre eles havia se tornado um testemunho da graça que estava sendo derramada. E Pedro, em meio ao culto vibrante, sentiu uma paz inexplicável invadir seu ser. A dor da traição de Marcos não havia desaparecido, mas agora fazia parte da história que Deus estava escrevendo em sua vida. Então, a luz que emanava do céu parecia brilhar ainda mais intensamente, cada raio comunicando amor e redenção. Pedro percebeu que aquelas sombras não seriam um fardo, mas uma oportunidade para cada um deles crescer e se unir na verdade. A luz se tornaria a ponte para curar os corações feridos e edificá-los em uma nova e vibrante comunidade. Vamos juntos, meus amados, o pastor exclamou, seu olhar repleto de fé. Que a verdade de Deus continue a brilhar em nossas vidas, que possamos ser luzes vivas neste mundo. E novamente a atmosfera se eletrificou com a energia do Espírito Santo. Todos levantaram as mãos, expressando uma gratidão exuberante, quase como se ecoassem uma oração em uníssono, em busca de bênçãos e proteção. O amor que percorreu a praça foi palpável, um testemunho da transformação que Deus havia iniciado. Enquanto a congregação se despedia e o vento da noite levava embora o peso da angústia, Pedro sabia que seu caminho, junto ao de sua comunidade, estava apenas começando. Promessas divinas o aguardavam, e a verdade resplandecente agora iluminava seu caminho. O que antes era dor se transformou em luz, e o que parecia um fim se revelou um novo começo. E ali mesmo, em Aparecida, a fé coletiva pulsava vibrante e renovada, gritando ao mundo que a verdade, de fato, é a maior liberdade. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que podem renovar sua vida, como renovou a de Pedro e de sua comunidade.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar esta mensagem de amor e esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos saber como esta história impactou sua vida. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos juntos ser luz neste mundo.